E aí, gurizada, estou de volta, André aqui falando com vocês. Estou aproveitando o feriado municipal aqui para fazer um videozinho interessante que me veio essa ideia esses dias, que é fazer uma relação entre um conceito geográfico, não somente geográfico, mas muito utilizado na geografia, essencialmente geográfico, e que tem relação com diversas outras ciências e também com o esporte em si, ok? Esse conceito ele interfere quanto ao clima de uma região, quanto à vegetação de uma região, quanto aos animais também que habitam e quanto aos seres humanos. Esse é um conceito que eu acho que vocês já devem estar em mente sabendo qual é. É a altitude, né? Até o título do vídeo entregou. Então vamos falar de altitude. Quais são os circuitos mais altos e quais são os circuitos mais baixos da NASCAR? Esses são dois top 5. Então, em dois top 5 em um vídeo só, né? Mas eu vou dar foco apenas para o circuito mais alto, porque eu acho que é o único caso mais extracurricular, assim, mas não é nem extracurricular, extrapolando o normal da categoria, né? Anormal, vamos dizer assim. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, precisamos entender o que é altitude, ok? Vou estar passando para vocês um videozinho que ele mostra o deslocamento entre dois pontos, ok? Só para deixar claro, eu não moro no Paraná, mas eu usei o estado do Paraná como base, porque eu já viajei para lá muitas vezes, é um lugar que eu amo bastante. E eu tenho um conhecimento especificamente sobre essa região aí, porque é basicamente só onde eu visitei umas 4 vezes. Curitiba é uma capital do Paraná e lá a gente tem o Jardim Botânico, ok? Um ponto turístico. Este primeiro marcador do Google Earth eu coloquei ali e ele consta uma elevação em relação ao nível do mar de 922 metros. Então a gente vai se deslocar até a cidade de Morretes, localizada no litoral do estado, perto do litoral do estado, né? Rota da exportação, a BR-277 passa ali em torno, e é uma cidade bem pequena, mas também ela tem uma singularidade por ser uma das mais baixas do estado, ok? Está apenas 12 metros acima do nível do mar. E neste perfil de elevação que eu vou vai mostrar, vai aparecer para vocês, ou já apareceu, mostra a variação da altura, da altitude deste relevo. Então é isso, gente. A altitude é uma medida vertical no que pode calcular o relevo, para calcular diferença de altura, diferença de altitude mesmo entre o relevo, né? Quanto mais alto um relevo é, um ponto num relevo, um ponto na superfície é, em relação ao referencial comum, um dos mais utilizados, né? O que eu vou utilizar neste vídeo também é o nível do mar, que é o 0 metros. Então, Curitiba está 922 metros acima do nível do mar e Morretes está a 12. É isso que vocês estão vendo nesse videozinho aí, esse vai e volta, vai passar 2 vezes até para poder dar o tempo certinho. E nesse perfil de elevação vocês podem ver que tem a diferença de altura, ele tem uma hora que desce bastante e tem um ponto alto ali na Serra do Mar Paranaense, né? Um pico de 1.400 metros numa das montanhas, ok? E não me vem com essa, no Brasil tem montanha sim, as pessoas que são bobas de dizer que não tem. Ok? Vamos então para o que importa, que são os circuitos mais altos da categoria e os circuitos mais baixos. Primeiramente, vale ressaltar o seguinte: eu selecionei apenas os circuitos que a NASCAR corre hoje como suas 3 principais divisões, ok? Então, são os circuitos do calendário da Cup, mais Lime Rock, Portland, Rockingham e Milwaukee, ok? E acho que deve ter um a mais, ou que eu talvez tenha esquecido, mas são esses aí os extracurriculares, né? Bom, o circuito mais baixo, vamos começar pelo top 5 dos mais baixos. O circuito mais baixo da NASCAR, na 5ª colocação, é Dover, 9 metros acima do nível do mar, localizado no Delaware, costa oeste dos Estados... Costa leste, perdão, leste. Costa leste dos Estados Unidos. Na sequência, vem Daytona, o super oval, localizado na Flórida, o berço, um dos berços da NASCAR, vamos dizer assim, né? Não, nem berço, se não for berço é incubadora. Mas enfim, um dos lugares mais tradicionais da NASCAR, um dos que a gente mais ama, é apenas localizado a 8 metros acima do nível do mar. Então Dover é 9 e Daytona é 8. Eu falei 9 em Dover? Agora não me lembro. Mas enfim, Dover é 9 e Daytona é 8. E também, a gente vai ressaltar, a distância dessas duas já coincide por elas serem bem perto do mar, bem perto do oceano. Vamos então seguir adiante até o circuito de Sonoma, na Califórnia, localizado na beira do Vale do Napa. Sonoma está localizada apenas a 7 metros acima do nível do mar. Até vou mostrar uma imagem para vocês do Google Earth, o relevo da região e como Sonoma até parece ser alta, mas não é. Perdão. Vamos então para o próximo circuito. Circuito de... como é que é? Portland. Tinha me dado um branco, eu ia falar Watkins Glen, só que Watkins Glen é do próximo top 5. Até spoiler. Portland, localizado na cidade de Portland, né? Portland Race Park, acho que é uma coisa assim. Ou Portland International Race, agora me fugiu o nome. Mas enfim, localizado na cidade de Portland, no estado do Oregon.
ok? Costa Oeste, agora sim na Costa Oeste, Sonoma também na Costa Oeste, né? Não tinha mencionado antes. É um circuito localizado a 4 metros acima do nível do mar, ok? Já é bem baixo. E agora vamos viajar de volta para a Costa Leste para o circuito mais baixo da categoria, localizado a apenas 2 metros acima do nível do mar, numa região muito visitada pelos brasileiros, a Flórida, circuito de Homestead, Miami, 2 metros acima do nível do mar. Então é este o circuito mais baixo da NASCAR. Os circuitos mais baixos não vão ter mistério, não vão ter muita curiosidade. São esses aqui, os 5 mais baixos. Então vamos direto agora para os mais altos, que é a parte legal do vídeo. Bom, vamos então para a parte legal, que são os circuitos mais altos. Começando também mais para o leste dos Estados Unidos, na porção sudeste do país, vamos dizer assim, o circuito de Bristol, no estado do Tennessee, ok? Bristol está localizado a 440 metros acima do nível do mar, ok? Bem mais alto que Dover também, que era o não tão baixo, né? Então, Bristol 440 metros acima do nível do mar. Na sequência, no top 5, vem o quarto colocado de Nova York, o circuito misto de Watkins Glen, localizado a 490 metros acima do nível do mar. Passamos adiante, circuito de Pocono, na região dos Apalaches, salvo engano é na região dos Apalaches. Circuito de Pocono, o Treio Oval da Pensilvânia, está localizado a 570 metros acima do nível do mar, um dos mais altos da categoria, mas não é o oval mais alto. O oval mais alto é o oval localizado na terra natal dos irmãos Busch, na terra dos cassinos, Las Vegas, ok? Las Vegas é o oval mais alto da categoria, 590 metros acima do nível do mar. E até a temporada passada, este era o circuito mais alto que a categoria passava. Porém, não é mais, porque a NASCAR rumou para o México. E é lá que nós vamos agora fazer um comentário especial do circuito de Hermanos Rodrigues, que é o circuito mais alto da NASCAR. Primeiramente, antes da gente falar deste circuito, eu preciso explicar um movimento de placas tectônicas, ok? Que esse movimento interfere na região que esse circuito localiza, ok? O circuito você já deve saber qual que é, mas eu vou fingir que vocês não sabem. Aqui a gente está localizado na região litorânea do México, ok? Essa imagem, eu trouxe uma imagem panorâmica para vocês e vocês podem ver a diferença de relevo já na imagem. A diferença de altitude também, entre ali a gente tem várias montanhas ao fundo e uma região mais baixa aqui na praia. O México está localizado na borda oeste da placa tectônica norte-americana. E essa região tem uma zona de convergência com a placa de Cocos, uma placa oceânica que converge com a placa do Caribe e com a placa norte-americana. Quando uma placa oceânica converge com uma placa continental, que é o caso norte-americana, a tendência é que ocorra um movimento de subducção. A subducção é quando uma placa acaba descendo, a placa oceânica desce devido à sua maior densidade e permitindo uma permanência da superioridade da placa continental, que vai permanecer em cima. Por estar descendo, vai ocorrer uma movimentação no magma lá embaixo. E esse acúmulo de magma que vai ocorrer vai precisar ser liberado para algum lugar. Então esse magma vai ir subindo, também vai gerando esses surgimentos, essas regiões mais altas, esse relevo vai se elevando com o tempo e também vai ocorrendo essa liberação de magma por meio dos vulcões. As erupções vulcânicas liberam esse magma e é exatamente por isso que existem tantos vulcões no México, nessa região que é chamada de eixo neovulcânico no continente, ali, né? Continente norte-americano. E essa região se estende desde a Guatemala, desde a Costa Rica até o México. E é por isso que o México tem tantas altitudes elevadas, tem regiões tão elevadas, planaltos e planícies tão elevadas em relação ao seu litoral, que é mais baixo. Ok? Esta curiosidade consta para vocês. Aí na imagem eu mostrei um desenho que explica o que é a subducção. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida deixem no chat ou pesquisem no YouTube por conta própria. Recomendo essa segunda opção porque eu explicando não vai ser tão adequada. Quando a gente fala de altitude, algumas pessoas podem até assimilar com a Libertadores ou a Sul-Americana, né? Os campeonatos continentais de futebol aqui no sul, aqui na América do Sul. A gente tem times na Bolívia, no Equador e até no Peru, acho que tem, que se localizam, são sediados em cidades muito altas, né? Vou usar de exemplo o Nacional de Potosí, poderia usar o Bolívar ou o The Strongest, mas o Nacional de Potosí foi o que eu pesquisei. Esse clube tem o estádio deles localizado no centro da cidade de Potosí, mas essa cidade tem, este centro especificamente, não é o ponto mais alto da cidade, mas já é a 4.000 metros de altitude. 3.890, arredondando para 4.000. É muito mais alto do que a Arena do Grêmio, Porto Alegre, que, por exemplo, fica a 3 metros acima do nível do mar. É uma distância absurda. E de que maneira que essa altitude que
por estarem indo mais para cima, quanto mais para cima a gente vai, menos oxigênio presente no ar tem. De que maneira essa ausência de quantidades comuns de oxigênio afetam os atletas? Os atletas têm que se adaptar, usar tendas hipóxicas, acho que esse é o nome, coisa que o Tyler Reddick e o Christopher Bell relataram que fizeram, outros tantos devem ter feito também, mas, enfim, pela densidade do ar ser menor, por exemplo, uma coisa que o Doug Yates, que é o CEO da Roush Yates Racing, falou que os motores perderam uma capacidade de potência, perderam potência devido à combustão ser reduzida, devido também à menor concentração de oxigênio no ar. Isso afeta principalmente a questão do uso do combustível e também o uso dos motores. Mas também, por este ar ser menos denso na cidade do México, que não é que nem Potosí, é 2.000 metros abaixo de Potosí. A cidade do México está a 2.230 metros acima do nível do mar. Essa concentração menor de ar também permitiu uma resistência menor no ar. Então os carros puderam ter um downforce maior sem perder tanto rendimento na velocidade. Mas tiveram uma perda de potência, então acabou que a velocidade foi afetada de alguma maneira. Mas não tão significativamente que a gente pudesse perceber olho nu. E isso afetou os pilotos, né? Tanto que, como o próprio Reddick e o Bell relataram, o Bell fez uma sugestão para desenvolver para a academia de pilotos Toyota, né? Para parceira, para a Toyota TRD, que agora não é TRD, mas é a Toyota Gazoo Racing América, para tentar ajudar os pilotos a se prepararem para correr nessas condições adversas do clima, não do clima, né? Do relevo em si, já que eles não tinham feito isso ainda nos Estados Unidos e agora iam fazer no México. Então elas ofereceram para eles essas tendas hipóxicas com simulação do ambiente que eles iam encontrar no México, para eles poderem respirar, adaptar o corpo deles para poder chegar lá e não sofrer tanto quanto eles poderiam sofrer já pela diferença de altitude. Então este é o circuito mais alto da NASCAR, o circuito de Hermanos Rodrigues no México. Espero que tenham gostado deste vídeo, ok? Comenta aí, compartilha com seus amigos, deixa o like. Eu já peço desculpas por uma coisa, eu não sou formado em geografia ainda, estou no sexto semestre da faculdade, então eu não sou uma autoridade máxima para falar desse assunto. Podem haver erros aqui também, principalmente no que diz respeito aos motores, porque eu pesquisei, mas algumas coisas eu talvez tenha me equivocado na hora de reler e também me esqueci. Então eu peço já que me deem essa colher de chá aí na hora de me criticar, tá bom? Vou receber a crítica com muito prazer, mas tenha em mente que eu já te disse isso, então se eu precisar repetir, eu vou repetir com uma grosseria, ok? Então eu peço que compartilhe, que comente, dê o like, e eu agradeço de verdade por ter ficado até aqui me escutando, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou e fui!